Olá, investidores! Nesse vídeo nós vamos falar da última novidade do mercado de ações brasileiro, o primeiro ETF pagador de dividendos, o NDIV11. Neste vídeo nós vamos saber o que é um ETF, qual a sua metodologia e sua composição, suas vantagens e desvantagens, e no final eu digo se vale a pena ou não um investimento. Um ETF é um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores e que é composto por diversas ações. Podemos comparar com uma cesta que possui diversas ações no seu interior. Desta forma, o investidor não precisa comprar as ações separadamente. Ele pode comprar somente o ETF e desta forma ele estará comprando indiretamente todas as ações que fazem parte daquela cesta. O ETF que vamos estudar hoje é o NDIV11, batizado com o nome de Nu Renda Ibov Smart Dividendos. Ele foi criado através de uma parceria entre a Nubank e a B3. A metodologia usada para decidir quais ações farão parte desse ETF é a seleção de 25% das empresas que fazem parte do índice Ibovespa que pagaram os maiores dividendos, com base nos últimos 6 anos. As empresas possuem pesos diferentes dentro desse índice e esse índice será reavaliado a cada 4 meses, podendo sofrer alterações nas empresas que o compõem e também no peso de cada empresa dentro do ETF. Inicialmente, as cotas serão negociadas a um valor de R$ 100 e depois elas ficarão sujeitas à variação de preço no mercado da Bolsa de Valores. A composição da carteira do ETF é essa que vocês estão vendo. Fazem parte as empresas mais famosas da Bolsa de Valores, empresas de grande peso no índice Ibovespa, como Vale, Petrobras, e as empresas com maior peso são a Vivo, em primeiro lugar, em segundo lugar, BB Seguridade, em terceiro lugar, a Taesa, quarto lugar, o Banco Santander e quinto lugar, o Banco do Brasil. Essa é a divisão por setores da carteira do ETF NDIV11. Eu gostaria de chamar a atenção para você, investidor, para esses ativos destacados dessa carteira, que são ativos do setor de commodity, como a Petrobras, a Vale, CSN, Gerdau e Marfrig. Empresas do setor de commodities são muito sujeitas a grandes variações no seu lucro e, consequentemente, nos seus dividendos, devido a alterações que acontecem frequentemente no preço e na demanda dos seus produtos. O principal diferencial do NDIV11 para os outros ETFs que já existem no mercado é que esse, até o momento, é o único ETF que vai pagar dividendos. Sempre que alguma empresa que faz parte da carteira do ETF pagar dividendos aos seus acionistas, a Nu Asset, administradora do ETF, vai repassar esses dividendos para os acionistas do ETF. Os demais ETFs do mercado têm como política o reinvestimento automático dos dividendos no próprio ETF. Já no caso dos investidores do NDIV11, caberá ao próprio investidor decidir como vai empregar os proventos recebidos. A Nu Asset, administradora do fundo, vai cobrar uma taxa de 0,5% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. As principais vantagens de um ETF são a diversificação e a praticidade no momento do investimento. Com apenas alguns passos, o investidor pode comprar cotas do ETF e se expor a dezenas de empresas através de um único ativo. No caso do NDIV11, são 21 empresas que fazem parte do ETF. As desvantagens é que o investidor não possui nenhuma capacidade de decidir quais ativos vão fazer parte dessa cesta. Outra desvantagem é a taxa cobrada pela administradora, conforme eu já citei, de 0,5% ao ano, taxa que não existiria se o investidor comprasse separadamente os ativos diretamente na Bolsa de Valores. E pela legislação brasileira, os ETFs também possuem alguns impostos que precisam ser pagos. Quando o investidor resolver vender as suas cotas, deverá pagar imposto de 15% sobre o ganho líquido na venda. No caso das ações, existe uma isenção de até R$20 mil para esse pagamento. No ETF não existe isenção. Além disso, os ETFs possuem uma taxa de 0,005% sobre o valor de venda dos ETFs, mesmo que venda com prejuízo. Além disso, os dividendos pagos pelos ETFs também são tributados em 15%. Caso o indivíduo invista diretamente nas ações, os dividendos são isentos de cobrança de imposto. Conforme podemos ver, o NDIV11 vai proporcionar mais facilidade na hora de investir e uma boa diversificação dentro de um único investimento.
No entanto, as taxas que precisam ser pagas para a administradora, mais as taxas que o investidor vai ter que pagar quando vender as suas cotas, e o imposto de 15% sobre os dividendos fazem com que, na minha opinião, esse ativo não vale a pena. Eu ainda prefiro ter um pouco mais de trabalho e investir diretamente nas empresas, uma por uma, e fugir de todas essas taxas. Hoje eu vou ficando por aqui e eu gostaria de pedir para que você comente aqui embaixo a sua opinião sobre essa nova possibilidade de investimento e se você acha que vale a pena. Até a próxima!